zusammen, wie geht's euch? Aqui é a Carol do Deutsch by Carol, professora de alemão, e hoje eu vou dar para vocês 5 dicas para quem estuda sozinho, tá bom? E também para quem quer aprofundar os estudos aí das aulas que faz com mais qualidade e rendimento. Então, a primeira dica para vocês é: estabeleça um cronograma de metas, mas metas realistas, tá bom? Metas que funcionam para você. E se você for sentindo no meio do caminho que dá para fazer mais ou você precisa diminuir a velocidade e se cobrar menos, você vai analisando no caminho, tá? A gente propõe uma coisa, mas no meio do caminho às vezes vai aparecendo outras coisas que você vê que você precisa estudar, ou você vê que você já sabe e vai pra frente. Isso vai depender muito, né, do seu programa e do seu conhecimento do idioma, tá? Mas estabeleça um cronograma de metas, né, de estudos, para você poder ter um parâmetro, uma linha para você seguir. E aos poucos você vai ajeitando aí para equilibrar e suprir as suas necessidades, tá bom? Então, segunda dica, né, são os passos de formiguinha, né? Menos e constante é mais. Por quê? Porque vai render muito mais o seu estudo se você estudar um pouquinho por dia do que um monte de uma vez. Primeiro que o nosso cérebro não consegue armazenar tanta coisa de uma vez só, tá? Segundo, que se você faz um aprendizado constante, né, repete vocabulário, estuda a mesma coisa por alguns dias, o nosso cérebro memoriza melhor. A gente tem uma memória que é curta e outra que é mais longa. E aí, para passar para essa mais longa, a gente tem que estar em contato por mais tempo e mais frequência. Não é tipo mais tempo no sentido de ficar um dia inteiro estudando a mesma coisa, mas sim de ficar aí 2 semanas com o mesmo vocabulário, para você realmente guardar aquilo que você está estudando e não precisar ficar revisando depois. Porque isso dá uma frustração, né? Quando a gente vai para frente e depois fala, putz, eu vou ter que voltar, né? Então, estude devagar e estude bem, que aí você vai caminhando num ritmo constante. Lógico que às vezes a gente esquece alguma coisa, mas sem precisar, né, ficar tendo que voltar para trás toda hora por causa da pressa, né? Então, a terceira dica é: não se cobre tanto, né? Errar é parte do processo de aprendizado. Você vai errar, tá? E tá tudo bem. Isso vai te mostrar o que você precisa melhorar. E isso, na verdade, é muito bom, né? Quando você consegue identificar um erro, isso vai te levar para frente. Por quê? Porque você vai, a partir disso, buscar soluções para isso, né? Eu tô errando a conjugação do verbo X toda vez que eu falo ele. Então você percebe isso e você vai falar, putz, como que eu faço para mudar isso? Né? Escreve um texto, conversa com alguém usando esse verbo. Você vai criar e dar a partir daí uma estratégia para solucionar a dificuldade que você está tendo. Então os erros, eles são muito importantes para o seu crescimento, muito mesmo. Abrace eles e ganhe deles e vença eles, mas não se frustre, né? Vai com calma e paciência e vai identificando e vai, né, como que eu posso dizer? Você vai superando os erros, né? Eles são pequenos obstáculos que você vai conseguindo resolver aos poucos e com paciência. É tranquilo. Além disso, né, tem que tomar cuidado com a preguiça, né, porque tem gente que se cobra demais, tem gente que se cobra de menos. Então, cuidado com a preguiça também. Por quê? Porque a preguiça vai fazer você ficar parado no mesmo lugar e aí você fica frustrado e para, né?
Então, preguiça e ansiedade com o aprendizado são coisas aí para tomar cuidado, tá? Se você tá nessa situação de preguiça ou de ansiedade, pensa, o que eu posso fazer para mudar essa situação, tá bom? Quarto, crie estratégias de memorização e de prática do que você já viu, né? Então, conversa com alguém, cria um diálogo. Eu fico falando comigo mesma em alemão, né? Quando eu sinto que eu tô há muito tempo sem falar alemão, eu começo a pensar em alemão e falar comigo mesma em alemão. Eu falo até com a minha cachorra em alemão. Minha cachorra recebe comando de parar na rua e de sentar em alemão e de subir em alemão, tipo, pra subir no carro. E funciona, por quê? Porque eu comecei a falar alemão e fazia muito tempo e eu tava sentindo falta de falar alemão uma época e eu comecei a falar alemão com a minha cachorra, né? A gente cria soluções, tá bom? 5, né? A quinta dica e última, né? Intercale períodos de estudo com outras atividades. Então, se você se propõe a fazer 2 horas, o nosso cérebro não consegue ficar prestando tanta atenção durante tanto tempo na mesma coisa. Então, se você conseguir fazer um pouco, aí você vai fazer outra coisa, aí você continua estudando, aí você vai no banheiro, aí você continua estudando, daí você come alguma coisa. Então, se você for fazer períodos maiores de estudo, maior que 1 hora, né, faça uma pausa no meio, dá uma descontraída, porque isso vai te ajudar a voltar e se concentrar de novo com uma concentração de qualidade, tá? Para o seu estudo render, você tem que fazer um tempo de estudo de qualidade, ok? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de estudo. A gente se vê. Não esquece de se inscrever no canal, né? E curtir, dar um like nesse vídeo se você gostou e se foi útil para você, tá bom? Conta a sua experiência, né, pra gente de autodidata, como que tá sendo, quais são suas dificuldades. Isso, inclusive, né, dificuldades e vitórias. E quais são as suas estratégias, pode me ajudar, inclusive, a criar mais conteúdos para ajudar mais pessoas a estudar alemão sozinhas, ok? Até uma próxima. Tschüss!